Gustavo, você tá rico e gerando a renda passiva após upside? Que upside? Isso é da Receita, Antônio? Tô brincando, cara. Tô brincando. Cara, eu sempre recebo esse tipo de pergunta, cara. Porque assim, a gente é sempre interessado em o tamanho do patrimônio do outro, né? E como se isso fosse garantia de que, ok, o cara é bom. Eu conheço muita gente que é milionária através de herança, empresa familiar. Qual é a pergunta certa, cara? Uma vez eu estava dando uma palestra e aí um cara me fez essa pergunta, né? Se eu já tinha chegado no meu primeiro milhão. Foi essa pergunta que ele me fez. Aí eu falei assim, cara, beleza, eu até falo, já cheguei, cara, já passei, mas não é essa a pergunta, pessoal, sabe? Por quê? Porque se é essa a pergunta, você pensa assim, poxa, aquele fundo que tem 1 bi sob gestão, ele é melhor do que aquele fundo que tem 200 milhões sob gestão. Por quê? Porque ele tem mais dinheiro. Mas de onde veio o dinheiro dele? Entende? Tem fundo que tem, sei lá, um patrimônio grande que tem um cotista, 2. Mas a pergunta é o seguinte, cara. Beleza, você fala de investimento, você tem canal no YouTube, você faz live pra gente. Qual que é o seu track record? Anota isso aí. Essa é a pergunta. Qual é o track record da sua carteira? O que é o track record? Basicamente qual foi a rentabilidade. Eu não quero saber quanto você tem de patrimônio, não. Deixa isso para Receita. Presta conta com o leão. Só me diz uma coisa, qual a rentabilidade da sua carteira? Com tudo isso que você fala que faz. É isso, essa é a pergunta, galera. Aí, com isso, você vai ter uma ideia das ideias, das bobagens que aquela pessoa fala para você na internet, se realmente é verdade, cara. É isso, essa é a pergunta. Agora, por quê? Você já chegou no milhão, e qual é o teu patrimônio? Cara, eu posso ter recebido uma herança. E aí? Foi das bobagens que eu falo sobre investimento para vocês? Não, não foi. Pô, na minha época de mercado, a gente recebia participação em resultado. Eu me lembro, teve um semestre, a gente estava muito comprado em opção de Croton, na época era Croton, o papel subiu absurdo, a opção explodiu, o fundo o fundo bateu o benchmark demais e a gente recebeu uma grana, uma bolada. Então juntou análise com dinheiro. Ok? Beleza. Agora, o detalhe, cara, é qual o track record? Aí o Antônio emenda. Minha pergunta é baseada no meu tempo de investimento, quase 30 anos. Não, quase 30 anos. Quase 30, verdade, 20 e tantos, né? Mas veja bem, aí que tem um outro detalhe, pra gente fechar aqui, Antônio, um outro detalhe. A maior parte desses quase 30 anos, eu fazia bobagem. Outro dia eu tava parando aqui, cara, e tava pensando o seguinte. Esse projeto que eu tenho aqui, FIA Black, Projeto Milhão, a Super Quarta, veio no melhor momento da minha vida como profissional de mercado. Pra gente fechar. Isso aqui eu tava pensando outro dia, né, e falei assim, eu até agradeci a Deus, falei assim, cara, veio no melhor momento. Sabe por quê? Porque se eu falo isso lá atrás, vocês iam errar igual eu errei. Eu errei muito na minha caminhada. Então, boa parte do boom que eu já vi, que boom, sabe? 97, 98, a gente teve crise. Logo em seguida, um boom. Aí depois tivemos 2001, foi a crise, foi a quebra da Nasdaq. Acho que foi 2000 ou 2001, não sei. Né? Ali era um barata voa. Ali eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí veio 2002, cara. Com 2002... eu comecei a ganhar dinheiro, os Minas e outros papéis. Só que eu era altamente diversificado. Olha só, altamente diversificado. Eu vendia ações porque subia e construía minha casa. Eu errei um monte, gente. Aí, quando chegou ali 2008, eu já não tinha um caixa tão grande, porque eu estava construindo, fazendo um monte de coisa. Aí voltei a fazer caixa. Quando veio a queda, eu fui pego de calça curta. Aí eu tô falando do subprime. 2008. E aquela casa que eu tinha construído, eu fui vender para poder comprar. Aí, o meu patrimônio ali deu um boom. Beleza, ali deu um boom. Né? Porque eu peguei 2009 ali e comecei a ganhar dinheiro. De verdade. Então, assim, aí depois tiveram outros erros, né? Outras coisas que foram erradas na minha vida de investidor. Mas eu já comecei a acertar. Por exemplo, 2014, pré-impeachment, pessoal, eu estava lotado de título público. Então, quando veio o impeachment, minha carteira de título público deu aquela pancada. Tudo isso, experiência, fazendo cogestão dentro do asset. Aprendi a lidar com isso. Então, assim, toda a minha caminhada, ela foi recheada de erros. Durante um bom tempo, eu não conseguia ganhar dinheiro. Quando eu me profissionalizei, e o que eu fui entendendo melhor, eu fui amadurecendo isso.
E ao amadurecer, eu fui me tornando mais rentável. Esse é um ponto. Então, só pelo falar, você tá há 30 anos. Cara, não ganhei dinheiro esses 30 anos. E provavelmente, cara, todo mundo teve uma trajetória assim. O cara não começou já ganhando dinheiro. Agora, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje e chegasse pro Gustavo de 96, quando eu comprei minha primeira ação, pra vocês terem uma ideia, minha primeira ação em 1996 foi Embraer, cara. Embraer. Eu acertei na veia, papel deslanchou. Mas eu vendi na crise asiática de 97, 98 ali. 97, tigres asiáticos, 98, crise do petróleo russo. Eu vendi perdendo 80%. Se eu carrego isso até hoje, meu Deus. Então assim, se eu chego pra mim em 96 e falo, cara, é isso. Só compra, escolhe bem e fica quieto. E vai só acompanhando e comprando desses negócios. Então, até eu entender tudo isso, cara, foram muitos anos, pessoal. Por quê? Porque eu não era 100% do meu tempo dedicado ao mercado. Eu trabalhava, fazia outras coisas. Quando eu me tornei profissional de verdade, 2000 e bolinha, 2009, não me lembro agora ao certo. Quando eu me tornei profissional de verdade, 2010, não lembro. Aí que efetivamente eu fui trabalhar no mercado, eu comecei a me dedicar 100% do tempo. Só que aí, veja bem, quando você entra no mercado, seu salário é pequeno, pô. Eu não já cheguei ganhando milhões. Entende? Então eu tive outro ramp-up. Por quê? Porque aí até a minha carreira deslanchar e o negócio funcionar. E aí a minha capacidade de análise, né, a minha interpretação dos riscos do mercado e tal, ela foi amadurecendo. Nos últimos anos, aí sim, eu consegui ter essa visão, consegui fazer essas análises e tal, que quem me acompanha mais de perto sabe. Então assim, cara, o tempo é muito, né? Mas parece assim que, o cara é lucrativo há 30 anos. Não, não é bem assim. Então agora, como investidor maduro, aí sim que minha carteira está evoluindo e muito. Bastante nos últimos anos. Ok? Então, se você pegar um track record meu dos últimos anos, tem gente que está aqui comigo desde 2018, né, por ali. E de lá para cá, cara, pô, a gente ganha dinheiro. A gente escolhe bem as ações. Isso aí é fato. Só olhar a carteira que segue o FIA, que eu ensino no FIA. A gente ganha dinheiro. Então é um período em que eu amadureci imensamente como profissional, como investidor e tal. E aí o track record é excelente. Então, foi excelente pergunta essa. Por quê? Porque ninguém vai ser um investidor completo agora. Só que, quando você consegue entender a cabeça de alguém que já passou por tudo, ok? Que você não precisa passar, que já fez os erros, que já cometeu todo tipo de... Por exemplo, às vezes a gente brinca, tem gente que me chama até de grosso, né? Mas, por exemplo, o José colocou ali, Kepler não anda e tal. Eu já passei por isso, cara. Eu já passei por comprar uma ação não andar. Eu falei, não quero saber desse negócio. Aí, de repente, dá aquela pancada. Ou seja, eu tava certo, mas no lugar errado. Já passei por isso, cara. Eu já passei pela ganância. Pô, tem um negocinho aqui que vai me dar 20 vezes. O que você acha? Já passei por isso, pessoal. Já comprei a ação do frigorífico Chapecó, Chape 4. Pré-falimentar, porque esse negócio vai ser comprado, vai dar uma porrada. O que aconteceu? Ninguém comprou, quebrou. Eu já passei por tudo isso. Tudo isso fez parte do meu aprendizado, mas na vida real, entende? Colocando a cara a tapa, sofrendo, apanhando e tal. Então, o que eu passo para vocês, ou a simplificação que eu passo para vocês, é o que você precisa fazer. E assim, confesso, muita gente que me segue não acredita ainda no que eu falo. E o mais interessante é isso. O que você precisa? Conhecimento de título público. É que renda fixa? Título público. Mas qual? Aí aprende, né? Tesouro Selic, o IPCA e o pré. Pronto, mais nada. Mas tem aqui, lançaram um título verde, 14% mais IPCA. O que você acha? Você não acha porra nenhuma. Não acho nada, cara. Nem vou olhar. Por quê? Porque eu já passei por tudo isso. Eu não vou perder meu tempo com isso. Título público. Mas eu sei. Eu fui olhar. 12 meses. Pré-fixado ou IPCA. Você pode escolher. 25% de rentabilidade em 12 meses. 25%. Em 12 meses. Só olhar, vai no site do Tesouro. Se você pegar uma janela maior, talvez alguns meses a mais, que foi quando eu falei com a turma lá. Pessoal, tem uma janelinha aqui, eu gosto desse negócio aqui, hein? Deve ter dado muito mais de 20%. Logo, imagina um título público, um título de renda fixa com 25% em 12 meses. O cara vai caçar risco em IPCA mais emissor privado com carência que você não sabe o que vai acontecer. Então, eu já passei por tudo isso, cara. Então título público do lado. E do outro, Gustavo? Uma carteira de ações com capacidade de multiplicar. Ponto. Eu não gosto de risco, eu não vou comprar empresa que multiplica.
Cara, se você não gosta de risco, então põe mais grana em título público e compra menos essas empresas com capacidade de multiplicar. Ponto. Ah, mas eu gosto de risco, então põe meio a meio. A análise macro, a alocação macro, é o que vai definir quanto de risco tu toma, cara. E não é se você vai comprar Gafisa. Queria pôr tudo em Gafisa que eu quero multiplicar. Vou pôr 50% em Gafisa. Não. Então você põe 90% em renda fixa e põe 10% em Gafisa. Porque se você tiver certo, pode ser Gafisa, IRB, qualquer empresa de turnaround. Se você tiver certo, os 10% vai bombar na tua cara. Só que você não precisa correr esse risco com 50%. Alocação macro. Acabou. E aí as pessoas ficam indo. Ah, eu queria uma ação boa pagadora. Eu quero uma... Foi perguntado aqui, né? Não, mas se der ruim, você não acha que uma empresa grande, com bom pagamento de dividendo, vai sofrer menos? Vai, cara, você vai, ué. Eu já passei por isso, vai. É só olhar o Circuit Breaker. Vários Circuit Breakers de 2020. Então vamos pegar a Taesa, por exemplo. Ó, Taesa. Em 2020, no meio do barata voa, a bolsa me cai. Quanto que a bolsa caiu, galera? 60%. E Taesa caiu 20%. Mas por que ela caiu menos? Ela caiu menos porque ela tem mais fluxo de caixa, bons dividendos, transmissão de energia elétrica, o risco é menor. Beleza, então vou comprar a Taesa, porque eu vou ficar milionário. Não, não vai, cara. Nos últimos 5 anos, deu 200% de rentabilidade, enquanto outras ações aí deram 1000%, 900%, como a gente viu aqui, no primeiro exemplo, né, de multiplicar. Então, tudo que eu falo para vocês é baseado no que eu já passei e eu procuro simplificar e mostrar o que realmente muda a vida de qualquer um. Beleza? É isso. Falei demais hoje, né? Hoje eu falei demais. Mas, Antônio, eu entendi sua pergunta agora, gostei da pergunta.